Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os setores econômicos. Os setores econômicos são nada mais nada menos do que atividades econômicas desenvolvidas por um país e classificadas em 3 setores. Esses setores são, em primeiro lugar, o setor primário, que é seguido do setor secundário e, por último, mas não menos importante, vem o setor terciário. Então, se ajeita aí, porque agora nós iremos falar de maneira mais aprofundada sobre cada um desses setores econômicos. O primeiro deles é o setor primário. Esse setor é constituído por atividades ligadas ao campo, ou também, como podemos chamar, de atividades não humanas, como a agricultura, por exemplo. Também podemos citar a pecuária, ou seja, a criação de gado para o consumo da sua carne ou do seu leite. E por último, mas também muito importante, o extrativismo, seja ele de origem vegetal ou de origem mineral. A segunda característica do setor primário, e que também é de extrema importância, é que esse setor é um produtor de commodities, ou seja, produtos primários que não sofrem nenhum processo de transformação, como o trigo, por exemplo, já que esse alimento é plantado e depois colhido, não passando por nenhum processo industrial. Diferente do carro, que passa por diversos processos industriais, já que sua matéria-prima tem que ser transformado para que se chegue ao produto final. Com isso, nós podemos concluir que as commodities vão dar origem a produtos baratos. E um país que é focado no setor primário, ou seja, na produção de produtos baratos, vai ter a sua balança comercial desfavorável. Esse é um dos principais problemas do Brasil, por exemplo, já que o nosso país é reconhecido por exportar produtos do gênero agrícola, ou seja, com pouco valor agregado, para países desenvolvidos, como o Japão, por exemplo. E o Japão, por sua vez, exporta para o Brasil produtos que têm um maior nível de tecnologia e, assim, mais caros. Logo, o Brasil vende produtos mais baratos e tem que comprar produtos mais caros. Após falar sobre o setor primário, nós vamos agora falar sobre o setor secundário, que também é de extrema importância. O setor secundário é aquele responsável pela transformação de matéria-prima em produto. Eu vou te dar um exemplo do que seria isso. Vamos supor que nós temos algumas ligas metálicas. Essas ligas passarão por um processo de transformação. E após esse processo, elas dão origem a um produto, que seria a carroceria do carro, por exemplo. Ou seja, nós temos uma matéria-prima, que nesse caso seriam essas barras metálicas, se transformando em um produto, que no caso seria o carro. A segunda característica extremamente importante sobre o setor secundário é que ele é representado pela indústria. Ou seja, lembra que a gente falou que a matéria-prima passa sobre um processo de transformação? Então, esse processo é feito pela indústria. Logo, nós podemos concluir que a indústria vai estar presente, em sua maioria, em países desenvolvidos e emergentes, pois são esses países que vão ter uma boa infraestrutura para manter as indústrias lá e fazer com que elas se desenvolvam ao longo do tempo. Outro aspecto que nós também temos que aprender é saber diferenciar a estrutura do setor secundário antigamente e atualmente. Logo, nós temos que antes se existia um menor uso de máquinas. Consequentemente, nós tínhamos também um maior número de empregos. Isso era ótimo para o mercado. Porém, essa lógica se inverteu e atualmente nós temos um maior uso de máquinas e, consequente a isso, um menor número de empregos. Agora você pode estar se perguntando o que fez com que essa lógica produtiva se alterasse. E eu te respondo, foram as tão famosas revoluções industriais. E se você não sabe o que foram as revoluções industriais, comenta aqui embaixo, que eu posso fazer um vídeo explicando isso. E além disso, já deixa seu like e se inscreve no canal. Agora, nós vamos para a nossa última parte da aula, falar sobre o último setor que nos resta, que é o setor terciário. A primeira e principal característica do setor terciário é que ele compreende os prestadores de serviços e os trabalhadores informais.
como por exemplo a sua dentista, que vai retirar aquela sua cárie, está te prestando um serviço, logo ela está inclusa nesse grupo. Assim como o seu advogado, que vai te defender de um processo, por exemplo. Já os trabalhadores informais são aqueles que não possuem carteira assinada, como o motorista do Uber, por exemplo. Além disso, temos também um exemplo do motoboy. A última característica do setor terciário é que ele está presente, em sua maioria, no meio urbano, já que o meio rural não fornece muitos empregos, e além disso, há uma ampla utilização de máquinas, e são nas cidades onde estão a maioria dos empregos. E com isso, nós encerramos a aula de hoje. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário sobre o que você achou da aula. Tchau!